Fala pessoal, como é que vocês estão? Muito bom. Primeira coisa, você que está chegando aqui agora, esse aqui é o nosso aulão número 6 de logística, tá? A ideia aqui hoje é que a gente fale, que você entenda o racional de indicadores para controle de estoque, entendeu? Vamos passar ali um racional dos indicadores mais táticos, operacionais e como fazer o racional deles, ok? Muito bom. De novo aqui na mesa, senhor Nadilson, Marquinhos, como é que vocês estão? Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um dia de muito conteúdo. Mais um dia de muito conteúdo. Mais um dia para você deixar o like, o seu comentário, o que você está achando dessas aulas, compartilhar com a galera, faz um grupo de estudos, chama a gente. Um dia de aprendizado também, né? O pessoal participando, mandando comentário, dando feedback, porque é importante para a gente cada dia mais evoluir aqui o processo. É um processo evolutivo também, então a gente conta muito com o feedback de vocês. É isso. E pessoal, só para antes de começar aqui, para quem tá chegando aí, para quem tá novo no canal, tá? Qual que é a nossa estrutura aqui de conteúdo que a gente faz semanalmente para vocês, tá? Então, toda segunda-feira, às 20h40, nós temos live, ok? Então, segunda-feira, 8h40 da noite, nós temos live, cada um de nós em um canto, de onde nós estivermos, a gente vai fazer a live, certo? Terça-feira, toda terça-feira nós temos um aulão que a gente libera, que a gente grava antes, todos os aulões a gente grava num sábado aqui no estúdio, tá? A gente libera um aulão novo toda terça-feira, 8h40 da noite, a gente libera de logística. Isso aí. Certo? Toda quarta-feira a gente libera um aulão de planejamento, toda quinta-feira a gente libera um aulão novo de compras. Então, sexta-feira é o dia para você fazer happy hour, para você curtir, e você não tem aulão nenhum. Você não tem conteúdo nosso aqui para sexta-feira. Tá? Todos os nossos aulões, se você for olhar, eles ficam disponíveis na plataforma por 7 dias, por uma semana. Então sempre quando a gente for colocar um aulão novo, a gente tira o aulão antigo. Então agora, esse aqui é o aulão 6, certo? Saiu do ar agora, o aulão 5 vai entrar no ar, tá entrando no ar agora o aulão 6, tá? Na semana que vem vai entrar o 7, sai o 6. Então a ideia é que toda semana você vai ter um conteúdo ali de uns 40 minutos mais ou menos, tá? De algum tema interessante, com profundidade, que a gente vai discutir aqui para trazer conteúdo para você. E a ideia, a contrapartida é que você coloque lá seu comentário, o que você acha, o que você não acha, qual o impacto disso no seu dia a dia, como que você faz isso daqui na sua operação logística, na sua operação de planejamento, em compras, na sua empresa, qual o contexto dela. Não fala o nome de empresa, mas fala, putz, é uma empresa de grande porte, como é que funciona o processo, de médio porte, familiar, a cultura dela, se isso aqui está enraizado, não está, qual o modelo de governança, como que funciona para o seu contexto, tá? E na segunda-feira a ideia é que a gente faça uma conversa, onde a gente pode aprofundar todos os temas que fazem sentido para você, que a gente discutiu na semana, ou daí, porventura, algum tema novo que, de novo, para você faça sentido. Entra na segunda-feira lá na live, coloca seus comentários, a gente vai aprofundando. Vai ter de tudo, galera. Nas lives vai ter de tudo. Vai ter fofoca. Vai ter. A pessoa vai contar todos os nomes que ele esconde nas aulas de quinta. Não sou só eu. O Fernandão também esconde bastante. Nome não coloca. A gente vai dar pistas, mas não vai falar, né? É isso aí. Vem fofocar com a gente, galera. E assim, eu acho que uma coisa no futuro, né? Que é legal também a gente pensar, trazer eventualmente alguns outros profissionais que possam vir participar com a gente, né, dar sua contribuição, sua visão, né, sua experiência em mercados distintos. Por mais que Fernando, Marcos e eu, a gente se esforce, a gente não experimentou todos os mercados. Não, sem dúvida Sem dúvida vamos trazer uns convidados ilustres em breve. Sem dúvida. É isso aí. Boa. Então a ideia hoje aqui, falando de logística, pessoal, a gente falar de indicadores de estoque, tá? Antes de mais nada, para que serve o indicador? Só para a gente, não exaustivo, mas para a gente refletir um pouquinho. Por quê? Porque certamente você está na sua operação logística lá, você está enxergando um monte de indicadores que você tem que bater meta, tá? Ou você está numa operação, você tem o OEE, você tem o OTIF, tem o Fulfillment, tem vários números que você tem que bater no dia a dia, tá? Esse número, de repente, você enxerga, mas o seu gerente não enxerga, o seu diretor não enxerga, tá? Então o que eu queria aqui numa breve é falar, putz, o porquê que a gente tem indicadores com hierarquias diferentes e o como que você, no seu dia a dia, consegue enxergar isso daí, o como que essas coisas se linkam, tá? O Fernando, assim, se você me permitir interagir nesse ponto, porque eu acho
Eu acho não, tenho certeza. Indicador de desempenho, né? Indicador de processo é uma das coisas mais importantes que eu acho que na atividade profissional você precisa ter. É isso aí. Por quê? Para cobrar única e exclusivamente a performance, é lógico que performance e desempenho é fundamental. Não vamos também tampar o sol com a peneira, né? Agora, o que o indicador mostra, ele é educativo. Ele vai te dar exatamente a noção de como as coisas estão indo, se você estiver medindo corretamente, se os dados forem acurados. Ele é análogo a como pegar o termômetro e medir a temperatura do corpo, ou eventualmente fazer exames de sangue, saber, como é que está meu colesterol, como é que está isso. O indicador de desempenho, ele é fundamental para você saber como é que está indo e o que você precisa ajustar. Né? Como é que você precisa ajustar? Ou como é que você passa para o próximo desafio? Porque o indicador de desempenho também, às vezes ele fica fácil demais. Então como é que eu estico um pouquinho mais a corda? Né? Como é que eu evoluo um pouquinho mais para levar para a próxima fronteira de maturidade do processo? É isso. E uma coisa que eu vejo muito comum nos indicadores é que as nossas metas são direcionadas pelos indicadores. Então, é uma forma como a liderança tem para ajustar. E o que acontece? Com o tempo, a gente vai se adaptando a esses indicadores e meio que a gente já entende a regra do jogo e começa a agir para o indicador, não para o contexto geral. Então, é um cuidado que tem que tomar um cuidado precisa ter. Também vejo assim, muita gente quando entra na onda de vamos colocar indicadores, ter 10, 20 indicadores e vira um inferno aquilo. Pela quantidade de indicador. Se eu chego num lugar de verdade e me fala assim, não, temos os 9 indicadores, eu falo assim, meu Deus, aqui não tá servindo pra porra nenhum dos 9. De verdade, porque se me mostra ali 3, 4 indicadores, eu falo assim, caraca, com certeza estão levando com muita seriedade, com muito controle e estão conseguindo direcionar, ter ações sobre esses indicadores bem ajustados, sabe? Falar de indicador é uma aula. Então, a primeira do dia que eu não vou falar o nome, né? numa grande empresa... Só o setor. De origem norte-americana. Até isso eu não consigo porque ela é multi... Bom, aí eu já estou entregando. O que aconteceu lá? Nós tínhamos exatamente o que você está falando. Um buzilhão de indicadores. Buzilhão. E veio o número 1 nos visitar do nosso PNL. E nós mostramos para ele. Ele olhou assim, encostou na cadeira e falou assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta meio tradicional pro americano, meio jargão. Como é que vocês comeriam um elefante se eu colocasse aqui na mesa? Fatiando. Ele... Não vi essa. Exato. Aí ele falou o seguinte, com tantos indicadores assim, vocês não vão conseguir comer de uma vez por todas. Não tem. Vocês precisam reduzir e entender quais são aqueles que são efetivamente elementares e fundamentais para o negócio de vocês. É isso. Então, assim, isso que o Marcos falou é fantástico. Fantástico. Eu tenho 15 indicadores. Amigo, tem alguma coisa errada. Porque daí começa aquela história. O indicador é metido no fechamento do mês. Aí chega no fechamento do mês, aquela correria para fechar o indicador. Ou seja, você está distorcendo, você está criando viés no indicador. Eu corroboro totalmente, tá? Então, vou falar a forma que eu gosto de enxergar, tá? Eu gosto de enxergar 3 modelos de indicadores. Um de qualidade, um de controladoria e um outro de nível de serviço. Tá? Sensacional. São indicadores mais táticos aqui para olhar uma área ou para olhar uma organização, tá? Perfeito. Depois eu vou ter indicadores de processo ou de performance, entendeu? Que no final, esses daqui, se eles forem bem ou mal, eles vão impactar esse primeiro, tá? Então eu posso ter aqui um grupo maior de indicadores. Por quê? Sei lá, imagina um processo simples, vamos lá, geração de OP, tá?
De repente eu posso ter o líder de geração de OP que ele quer monitorar lá o quanto tempo que demora para controlar o OP. Cara, de repente isso é importante para alguma empresa que trabalha com just-in-time, por exemplo. Tá? Putz, ok. Ele pode ter um indicador lá de lead time para geração de OP. Para ele. Mas para um contexto maior, isso não faz diferença. Não. Entendeu? Faz contexto quando você vai olhar o microprocesso. Que pode fazer sentido para ele. Se os processos estiverem bem desenhados, cara, é um controle legal. Mas não faz sentido um gerente, um coordenador olhar um número desse. Tá? Então, na minha cabeça, eu gosto de olhar primeiro esses 4 indicadores. E depois cada líder pode abrir os indicadores que quiserem, mas eu olho esses indicadores aqui. É porque provavelmente quando você abrir esses indicadores que você listou aí, eu concordo, aí você vai entrar e vai falar assim, bom, aqui eu estou abaixo do que eu imaginaria que deveria ser um Você vai ter que pensar na causa raiz daquilo, aí você começa, cara. análise de causa Isso. raiz. Quando você pensar na análise de causa raiz, hipoteticamente você vai descobrir que o processo de elaboração de ordem de produção está ruim. Por alguma razão. Tem alguma coisa lá que não está funcionando. Né? Aí ele vai entrar na tua análise. Né? Processo. É isso. Né? Se você pensar num diagrama de Chicago, você vai falar assim, processo. Tem um problema aqui no processo. Emissão. É isso. Então, se for pensar em qualidade, pensando em estoque, a gente pode fazer isso aqui para transporte, para outros grupos aqui, outros pilares de processo, tá? Pensando primeiro para estoque aqui, tá? Qualidade, controladoria e nível de serviço. Qualidade eu gosto de quebrar em 2 grupos. O percentual da perda que você tem de inventário. Poxa, isso é... Entendeu? Boa. Então, e aí, eu gosto sempre de olhar indicadores, pessoal, não como um número frio, mas como uma evolução de um período. Sim. Tá? Então, isso aqui para todos, tá? Você confronta, imagina, nós estamos agora em novembro, tá? Como que tá mês a mês de janeiro a novembro? Cara, qual a evolução que eu tenho aqui mês a mês desse número, tá? E como que está o last year, o ano passado? Então, é isso que eu vou olhar. Então, minha perda é sempre percentual, pessoal. Então, a perda em valor absoluto, ela não diz muito, vai depender muito de quanto que girou ali naquele contente, tá? Por quê? Porque, vamos lá, a mesma empresa que você está trabalhando, ela tem meses que ela fatura mais que outros, tá? Vamos imaginar que você trabalha num varejo alimentar. Novembro, dezembro, cara, dezembro ali, Natal, são 2 meses e 1 mês, basicamente, de faturamento. Sim. Entendeu? Então, é um mês muito quente. Você fala, putz, não, esse mês aqui, dezembro, a gente teve uma perda gigantesca em valor absoluto, sei lá, eu vou falar um número 100. Cara, mas você faturou o dobro. 100, de repente, é pouco. Pelo quanto que movimentou de mercadoria lá dentro. Então, a sua perda, ela nunca é um valor absoluto. 100 mil reais, 100 reais, 100 peças. Tá? Ela é sempre um percentual que você vai olhar aqui de o quanto que é o custo da sua perda, tá? Frente ou ao quanto foi processado por ali ou ao quanto foi faturado, tá? É o quanto de mercadoria que passou por um processo. Então, se for um galpão de matéria-prima, é o quanto ele processou que ele enviou para a industrialização. Se for no centro de distribuição de produto acabado, é o quanto ele processou que gerou faturamento, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, total faturado ou processado, tá? Em custo. Ok? Tem empresas que eu vejo aqui, puta, tudo certo. Eles usam aqui o faturamento bruto. Porque ele faz uma análise lá direto com o DRE. Ok. Fica Entendeu? mais fácil para migrar uma informação em outra. Tá tudo certo. Entendeu? Qual que é o problema do faturamento bruto? Vai depender da precificação, do margeamento de cada produto. Entendeu? Então pode ter uma distorção. Fala, putz, tem um produto que tem uma margem maior que o outro e tal, e vai distorcer o seu indicador. Sim. Tá? Então, eu gosto sempre de olhar isso aqui, putz, ok, sua controladoria usa esse número por faturamento bruto, mas nós que somos supply, vamos pegar esse número aqui e vamos olhar, pega o faturamento bruto e coloca um custo lá. É o CMV. Entendeu? Faz sentido. É o custo da mercadoria vendida. Se olhar aqui em cima, é o CMV. Custo da mercadoria vendida sobre o custo da sua perda. Você vai ter ali um percentual. Tá?
E aí eu não vou colocar percentual aqui, porque tipo, varia bastante aqui de acordo com o segmento de mercado. Entendeu? Então, só pra gente pensar quem tá aqui assistindo. Vamos imaginar que você tem ou você atua, tá? Num grupo lojista dentro de um grande polo de comércio, tá? Na porta de um metrô, na porta de uma estação, tipo, tem aquele fluxo de pessoas muito grande, correto? Você consegue imaginar naturalmente que a sua taxa de furto pode, não que vá, pode vir a ser maior, entendeu? Por quê? Porque tem um fluxo de pessoas muito grande ali. Aí você coloca um monte de segurança, um monte de câmera e coisa do tipo. Sim. Pode vir a ser. Estou trabalhando aqui, de repente, com bobinas metálicas, bobinas de alumínio. Cara, ninguém vai roubar uma bobina de alumínio e colocar nas costas. Entendeu? Então, as perdas aqui... Deixa eu abrir perda aqui pra gente falar o que é perda, tá? Perda eu posso ter perda pro processo. Certo? São perdas. Então, sei lá, eu fiz uma ordem de produção, peguei tanto de matéria-prima, processei essa matéria-prima, e nesse processo aqui eu tenho perdas. Tá? Vamos falar de fazer um bolo para ficar mais fácil para todo mundo. Tá? Eu vou fazer um bolo e abrir um saco de farinha. Tá? Eu não usei o saco de farinha inteira. Eu usei um montante lá. Eu deveria ter reetiquetado aquele montante lá que eu não usei e mandado para o estoque de volta. Eu acho que no exemplo do bolo é muito legal. Eu sempre pensei num desperdício que é a farinha que você usa para untar a forma. Isso. Então você vai lá, você nunca coloca na receita essa quantidade que você usa para untar a forma. Aí você vai lá, bate a forma, vira, garante que tá todos os lados, sobra um tanto de farinha de trigo ali que você não volta pro saco. É isso. E por que não volta? Porque já tem a manteiga, já tem todas as Então impurezas. agora eu vou fazer uma... Desculpa. Boa, vamos lá. Vamos fazer uma analogia com o mundo industrial. É isso. Né? Falando de perdas. Numa determinada empresa, eu tô lá, meu pessoal de inventário cíclico, inventário rotativo, tá numa briga lá, tem um negócio lá que a gente não mata a charada. Um determinado material, uma tinta, né, específica, a Bill of Material dizia que era X por produto, né, tal, blá, 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 mas não batia nunca. E aí, um profissional que liderava para mim o inventário rotativo, um menino brilhante, saía fora da caixa toda hora, ele tá lá olhando pro processo e vira para mim e fala assim: chefe, será que o pessoal colocou na Bill of Material o fluxo da tinta até o ponto de uso? Porque era uma tubulação. Caraca, tem perda A forma untada. É isso. Que não tá na receita. Aí fomos lá na engenharia, que eram os caras super 10, chegamos lá e falamos assim: pessoal, esse valor de usage da tinta por produto tá contemplando essa fase? Os caras: Caraca. não, cara, a gente não colocou isso. Então, tava ali a resposta. A forma untada, tá aí a perda que a gente não identificava, mas fazendo análise de causa raiz... Você começa a encontrar isso, cara. Entendeu? Foi muito legal. Foi Então, uma puta sacada. Esse número de perda aqui, vamos lá, se você não tem um processo estruturado, pegue o número primeiro. Entendeu? E aí depois a gente pode falar, meio que no offline, tem várias métricas de perdas que são boas ou ruins por segmento de mercado. Entendeu? Então, vamos lá. Eu trabalho em consultoria. Eu bato o número lá e falo assim: putz, isso aqui deu 0,8, isso aqui dá 1,2, isso aqui 0,5. Cara, eu já sei se é bom ou ruim pela maturidade e pelo seu segmento. Ótimo. Cara, deu um número fora aqui. Opa. Deu um número muito bom. Putz, cara, não tem muito o que tirar desse angu. Já tá legal. O número tá fora. Deu um número alto aqui. Para e vai encontrar a causa raiz. Que é isso que o Marquinhos falou, que o Nadilson falou. Eu só vou colocar um caso aqui, tá? Lá atrás, a gente fez um projeto num dos maiores grupos varejistas do Brasil, tá? Cara, era loja pra caramba. E eles estavam com uma perda gigantesca no açougue. Não sei se já contei pra você isso aí. Eu acho que não. Não. Tava com uma perda gigantesca em açougue. Tá? E aí, ou seja, açougue. O cara compra a carcaça bovina, tá? Tem que fazer as peças. Certo.
tá? E tava com uma perda gigantesca. Aí, putz, tá bom, cara. Ou seja, Porque tem uma perda inerente, né? tem uma perda inerente, tá? Daí a gente foi e falou assim, tá bom, eu não entendo nada de açougue, tá, pessoal? Primeira coisa, só pra deixar claro. A gente não entende nada de corte de gado, de boi, nada disso, tá? Sabe o que é bom pra Só sei fazer churrasco, só. Só sei as peças pra fazer churrasco. O que a gente foi? A gente falou assim, ó, tem perda. Qual é a loja que tem menos perda no Brasil? Ok? Era uma loja em Sergipe, cara. Opa, fui pra Sergipe. Ah, que legal. Entendeu? Fui monitorar como é que fazia a loja que tinha menos perda. Pegou uma referência. Peguei um benchmark. Gravamos, cara. Entendeu? Deixei uma câmera lá no açougue gravando e fomos entendendo, cara, entendendo padrões, tá? Qual a loja que tem mais perdas no Brasil? Era uma loja no Rio. Boa. Fizemos lá. E a gente acompanhou recebimento, processamento, expedição, embalagem. Cara, todo o fluxo interno ali. Isso aí é o pessoal fala, né? O Bob e o Wall, né? O best of the best e o worst of the worst. Ou seja, coisa simples, tá? A gente não tá inventando a roda, certo? Sim. Quando a gente fez isso daí, a gente entendeu claramente, cara, algumas coisas ali, tipo, o controle de recebimento era igual. Eu tava achando que era no recebimento que era pau. Não, Não era. não era. Foi eliminando a hipótese. Foi eliminando, o recebimento não é problema. Aonde estava o problema? No processamento, no corte da peça, Sim. tá? E aí você via claramente que o rapaz que era de Sergipe, que tinha o menor perda, a faca dele era uma faca XPTO, tá? E que não dava sabe quando Talho. não dava talho, cara. Uhum. Entendeu? E ele tinha um afiador de faca mágico lá, que ficava do animal o negócio. Ah, que legal. O cara do Rio não tinha Sensacional isso. essa faca animal e nem o afiador. Os dois conheciam de carne igual, cara. Entendi. Só que como a faca do cara era ruim, cara, dava muito refugozinho ali, sabe assim? Sim. Só que você pegava refugozinho. Cara, em um volume gigante, Pô, é carne pra caramba que o cara tá jogando fora. processamento, sei lá, não sei se é diário. Não É sei qual- diário, Não sei cara. como é que funciona isso. Era diário na época, tá? Aham. Era muita peça, cara. Opa! Se a gente padronizar o tipo de faca, padronizar o afiamento, reduz, zero, não vai zerar. Uhum. Não, Mas eu que é consigo- inerente, né? Eu consigo fazer Normalizar. normalizar isso. Cara, a gente fez isso, tipo, entendeu? O plano de ação é simples muitas vezes. Uhum. Cara, melhorou gigantescamente a perda. É, de novo, né, gente? Isso aí cai na o que o Lean prega Uhum. constantemente. Você precisa ter padrão e estabilidade de processo. É Padrão e estabilidade de processo. Uhum. Então, tipo, esse é um tópico. O outro exemplo aqui de perda, tá? Eu fiz alguns projetos de varejo já, tanto têxtil quanto alimentar. Eu tenho alguns números de cabeça de quanto é bom e quanto é ruim. Sim. Eu fui numa rede nacional de médio porte, têxtil. E eles queriam fazer projeto de prevenção de perda. Cara, quando eu comecei a olhar os números, eu falei, cara, esse número tá muito bom, cara. Entendeu? Eles queriam implementar RFID com um monte de coisa para reduzir perda. Eu falei, Não gasta aqui, não. não é? Aqui você não vai conseguir ter o business case, cara. Sim. Entendeu? Ah. Por quê? Porque esse número já tá baixo. Você não vai fazer mágica. Se tivesse número alto, putz, cara, aqui tem carne para queimar. Entendeu? Então, para vocês, esse número aqui é um número muito legal para perda. E depois você está numa operação, pode ter a perda do almoxarifado, a perda do recebimento, a perda do almoxarifado 1, 2, a perda do CD, a perda do picking e packing, a perda da expedição, entendeu? Você pode ter perdas por área ali dentro. E aí você vai ver com combinar numa perda total. Mas é um indicador hiper importante que você tem, que você saiba qual que é o seu número. Tá? Isso aqui eu considero importante. O outro é a cobertura do seu estoque. Tá? Então esse daqui, geralmente, a cobertura, a gente fala em semanas ou em meses de estoque. Tá? Então, vamos imaginar lá que você tem em grana, tá? Sei lá, R$100 no seu estoque e você gasta por mês R$20. Putz, tá bom, tenho 5 meses de estoque. Entendeu? Então o que isso aqui vai falar para você? O quão mais ou menos é o giro do seu estoque inteiro para entrar um novo estoque. Uhum. Tá? E aí isso daqui, o que é legal depois, é você começar a quebrar isso daqui, segmentar. O Marquinhos deu uma aula outro dia sobre segmentação. Tá? Uhum. Segmentar isso aqui por família, ou por região geográfica e assim por diante.
Tá? Por quê? Porque os 5 meses de estoque aqui pode ser muito ou pouco. Vai depender muito da sua cadeia como um todo. Sim. Tá? E você pode ter algumas famílias que estão com 0,5 meses, tem família que está com 10 aqui dentro. Tá? Então, isso daqui para você olhar a qualidade do seu estoque é interessantíssimo e é importante, tá? Segmenta. Quando fala segmento, não é para segmentar em 50 passos. Não, segmenta em 3, em 4 grupos. Entendeu? Para você ter uma visão de como está a qualidade do seu estoque por grupos, por família ou por região geográfica, se for uma loja, tá? Como está a cobertura por região. Só queria atentar ao seguinte, parece óbvio, mas às vezes não é. Para o pessoal não cair na tentação de fazer a cobertura de estoque, o giro, dias de inventário, sei lá, do jeito que quiser chamar, tem várias formas. Que é a mesma coisa. Através do indicador absoluto. Isso aí, ele tem que ser temporal ou relativo, tá? Por quê? A sua demanda flutua, né? A sua demanda altera. Então você fala assim, eu quero ter 1000 peças de estoque de cobertura. Tá bom, a sua demanda para esse 1000 era X, aí amanhã ela é X mais 30, você está enrolado, esse 1000 já não é mais ideal. Então se você vai lá no seu sistema, no seu ERP e seta o parâmetro com essa quantidade absoluta, você pode ou ter excesso ou tem ter flutuação falta. da demanda durante o ano, né, cara? Então, sete no parâmetro ou temporal, dias, que é o que eu sempre utilizei, ou até percentualmente. Isso. Top. Ótimo. Tá? Então aqui me fala a qualidade do seu estoque. Tá? O quanto está a perda histórica que você tem ali, juntamente com o quanto está a cobertura que você tem por família. Sim. Tá? Um outro grupo aqui é mais olhando a controladoria, é o seu imobilizado. Tá? Que é o quanto é o custo do seu estoque. O quanto você tem com um estoque imobilizado ali. Quantos milhões, quantos mil reais que você está com estoque, matéria-prima, embalagem, MRO, PA, produto acabado, como que está o imobilizado dele. Tá? Por quê? Porque isso daqui você vai ter que fazer literalmente um combinado com a controladoria, cara. Entendeu? Você tem que falar, cara, tô com um estoque aqui. Porque se mudar a política do seu inventário, vamos pensar assim, você está mudando a política de inventário, porque o Marquinhos está falando mais isso aí lá no planejamento, tá? A política de inventário vai impactar diretamente o quanto de dinheiro a empresa como um todo está com dinheiro parado no estoque. Tá? Então é um acordo que você vai ter que fazer com a controladoria. Então fala assim, vou precisar de 5 milhões, 10 milhões, 500 milhões, 2 bi, quanto você precisa de dinheiro para ficar parado no estoque ali para suportar a operação. Tá? Então, esse é um número importante aqui quando olha o total. Tá? E o nível de serviço, cara, que é o OTIF. O OTIF é on time, que é no prazo, tá? Deixa eu apagar aqui embaixo, vou escrever aqui, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta, porque isso aqui tá ruim. Dá pra falhar. Tá. On time in full. Ou seja, é o quanto que você entregou on time, no prazo que foi combinado, tá? Em full, na quantidade correta. E alguns conceitos até extrapolam um pouco mais, porque na quantidade correta, na qualidade correta, no caso do Brasil, com documentação correta, por exemplo, para você ter... Porque eu acho, o OTIF, para mim, e eu acho que para muita gente, talvez seja um dos indicadores que mostrem o nível de excelência operacional que a sua empresa está. Porque se você é capaz de entregar no prazo, se você é capaz de entregar na quantidade correta, na qualidade correta, com a documentação correta, e o feedback do teu cliente é o melhor possível, e às vezes o feedback melhor possível é um silêncio. É isso. É isso, não vai ter um tapinha nas costas. Não vai ter um tapinha nas costas, porque você está fazendo aquilo que foi combinado. Isso significa a tradução da excelência operacional que o seu processo, que a sua empresa tem, né? Como um todo, né? Não necessariamente só da logística. Perfeito. Então, daqui, até desse tópico que o Adilson falou, vão sair muitos planos de ação, cara. Nossa.
Esse Entendeu? aí dá um 8D maravilhoso. Gigantesco. Dá um projeto. É um projeto. Então, tipo, projeto. se a gente for pensar, se eu olhar só esse grupo de indicadores, pessoal, eu tenho uma foto da sua empresa, tá? E eu começo a falar assim, puta, a sua perda tá alta, a cobertura pode estar muito alta ou muito baixa, que eu posso falar assim, puta, tá bom, eu tenho que rever política de inventário. Sim. Ótimo, vou pensar em, ó, tá muito alto, vou pensar em ter indicadores aqui para garantir esses. Sim. Eu acho interessante, mas que assim, esses indicadores que você está trazendo, esses 4, eles são o acompanhamento dia a dia, você vai estar sabendo a direção, se está na direção correta ou não. Em certos momentos, ou em certas análises, por exemplo, estou com problema no meu OTIF, eu posso desenvolver para aquele momento um indicador extra que vai me indicar onde que eu tenho que atuar dentro para corrigir o OTIF. Mas a minha base de indicadores ficariam os mesmos. Isso. É isso mesmo. É né? isso mesmo. Porque imagina se a gente aquela velha história, volto com um monte de indicador, coloco outros que abrem, que detalham o OTIF. Eu não vou conseguir focar no principal. Uhum. Entendeu? E eu acho legal o seguinte, por exemplo, o OTIF, ele é tão fantástico, na minha opinião, tão fantástico. Simples, né? Simples, cara. Mas tão fantástico. Porque ele pode dizer, inclusive, que você está prometendo um tempo para o mercado que você não consegue fazer. Uhum. Você pode estar... vou entregar em 10 dias. Cara, mas o seu processo não é capaz. Naturalmente ele não é capaz. Você está prometendo algo que não faz sentido. Uhum. Né? Mas o mercado que dita isso. Ok. Então você vai ter que pensar num modelo de negócio diferente. Você vai ter que investir em tecnologia, em processos, em Vai ter que investir em automação. tecnologia, vai ter que fazer um processo, sei lá. Você vai ter que rever. Vai ter que rever, vai ter que isso. repensar, porque o seu mercado é um fator de competitividade. É o prazo em 10 dias. Poxa, então pera um pouquinho, cara. Não, isso é legal pra caramba que você falou, tá? No passado eu fiz um projeto numa empresa onde ele se colocava no mercado como um just-in-time. Tá? Ele se posicionava no mercado como sendo um just-in-time. Ele tinha 400 SKUs mais ou menos. Ordem de grandeza, tá? E ele tinha, sei lá, a curva A dele, cara, ele tinha realmente um estoque lá gigante que ele fazia just-in-time. Pensando naquela curva ABC, tá? O B e o C dele, ele não tinha estoque, porque ele, cara, como o giro não dava bom, quando caía um pedido ele fazia. Ele fazia quase como se fosse um make to order. Tá? Sim. Só que não tinha como ele fazer um just-in-time aqui, cara. Não era just-in-time. Entendeu? Então quando você olhava o OTIF dele era ruim. Por quê? Porque esse grupo aqui, B e C, derrubava o OTIF dele. Se eu quebrava o OTIF dele por segmentação, no A, cara, era animal o OTIF dele no A. E no B e no C, cara, era muito ruim. Dava 50%, por exemplo. Entendeu? Tanto é que daí eu falei, daí a gente falou assim, cara, a gente falou, ou você tem que fazer duas coisas. Você vai ter que repensar a forma de fazer o B e o C, vai impactar o seu custo de estoque, certo? Vai impactar o seu CAPEX, você vai ter que mexer em maquinário, de repente, para automatizar algumas coisas, tá? Ou você é just-in-time apenas para o grupo A. Para o B e para o C, você precisa de 10 dias para entregar. Exato. Mudou. Opa, ok. Pro A eu sou just-in-time, pra B e C eu não sou. Então mudou o posicionamento dele pro mercado, entendeu? Muito Mas legal. como é que a gente começou isso daqui? Olhando o OTIF. Entendeu? Então, tipo, esses números. Aí, puta, aí você mergulha lá e começa a fazer um monte de coisa pra encontrar causa raiz, pra encontrar processo, pra entender isso daí tudo, tá? Mas esse grupo aqui te fala muita coisa de como você operar. Assim, um indicador de desempenho, um indicador de processo, a princípio, vermelho, ele tem que significar uma oportunidade de melhoria, inicialmente, e não necessariamente uma crítica pela crítica, entendeu? Só criticar, tá ruim, tá não sei o quê. É uma oportunidade de melhoria, porque nitidamente você deve ter um monte de coisa no seu processo que você vai ter que repensar, vai ter que refazer, cara, e você vai só lograr com isso. É isso. Tá? E aí, os demais indicadores nada mais são do que um desdobramento de cada um desses aqui. Tá?
Eu posso fazer aqui pra gente explicar na semana que vem, por exemplo, o BSC, que é o Balance Scorecard. Entendeu? Sim. Que é um desdobramento também, se a gente for pensar. Então, tipo, se a gente fosse bem simplista, que lá eles colocam mais pilares aqui e tal, mas se a gente for simplista, o racional do BSC é, cara, você tem um grupo de indicadores principais e você vai desdobrando eles por processo. Exato. Verdade. Entendeu? Então, tipo, ok, tô com um problema aqui, eu vou colocar mais indicadores aqui. Por quê? Porque eu não quero que impacte esse, eu quero conseguir entender mais proativamente quando tem um descolamento da meta. Ótimo, vou colocar indicadores em processo. O grande preocupação, ou em performance, tá? A grande preocupação é para não travar a operação, cara. Sim. Entendeu? E você começa a colocar tanto indicador, igual a gente começou no começo ali, que depois, sei lá, daqui 3 anos, já mudou o contexto. Você está com aqueles indicadores que não fazem mais sentido. Dinâmico. Entendeu? É muito dinâmico. E você continua controlando um monte de coisa lá, ou seja, o seu esforço de controle é melhor do que é pior do que o benefício. Exato. Entendeu? Então esse acho que é o grande ponto. Mas acho que a mensagem é, cara, fique com esses 4 indicadores aqui que você está muito bem na foto. Que inclusive já é um desdobramento de um possível BSC. Isso aí. Sei lá, se o BSC está falando de fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem que ser X dias. Vai desdobrar para cima disso daí. É isso aí. Verdade. Ok? Excelente. Pessoal, coloque embaixo nos comentários quais indicadores, quais metas vocês usam no dia a dia de operação para estoque, tá? E depois a gente pode fazer um desse aqui para transporte ou para recebimento, mais específico para alguns outros pilares. Muito Tá bom? Grande abraço, Obrigado, pessoal. gente. Tchau, tchau. Pessoal.